quero convidar você agora, você e sua família, você que está passando por um momento difícil, um momento de luta, ou talvez até esteja passando por uma enfermidade. Quero convidar você agora a assistir o que Deus fez na minha vida, no ano 1993, quando iniciou-se uma grande luta. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Pastor Cláudio, conta pra gente o que realmente aconteceu na sua vida no ano de 1993. Bem, este ano foi um ano onde iniciou-se uma terrível dor, solidão, uma tristeza, angústia. Na realidade, não sabia o que estava acontecendo com a minha vida. Na verdade, tudo parecia tão escuro. Não sabia por onde estava andando. Estava passando por fortes dores emocionais. Problema difícil. Com aproximadamente 25 anos, eu não vinha entender o que eu vinha ser isso. Até então, sabia que era uma depressão terrível que eu estava passando. Pastor Cláudio, e essa vontade que o senhor teve de se suicidar-se, passou muito pela sua cabeça? Algumas vezes, à noite, principalmente, quando eu deitava, também quando eu ficava a sós, dava uma forte vontade de pegar até mesmo uma faca e cortar o meu pulso. E muitas vezes passou pela minha cabeça de pegar uma corda e me enforcar. Era difícil. Nessa época o pastor já conhecia Jesus? Ainda não. Ainda não tinha ouvido falar em Jesus. Como era a sua vida no mundo? A minha vida era uma vida totalmente transtornada. Eu cheguei até mesmo, era viciado por anos, desde os 14 anos de idade. Eu já experimentei o fumo, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, experimentei até mesmo drogas, bebidas, onde vivia num mundo totalmente perdido. O pastor imaginava que hoje estaria aqui, diante de tudo aquilo que o pastor tem passado já na sua vida, e esse testemunho forte que cada um de nós vai ouvir, que começou a acontecer em 1993, o senhor acredita que é o que? Um chamado de Deus? O que aconteceu? Acredito que sim. Acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. A Bíblia mesmo nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, através disso tudo que eu passei, com certeza tinha um chamado para que hoje eu pudesse estar aqui e divulgar, né, este grande milagre, aquilo que Jesus fez e está fazendo ainda na minha vida. Pastor, então, 1993, qual foi a mudança que começou a acontecer? O pastor foi chamado, então, pelo que o pastor diz, pela dor. Então, qual foi os primeiros sintomas de dor que o pastor começou a ter? Tristeza, a depressão, angústia, vazio na alma, a dor, falta de apetite, onde neste ano eu deixei de me alimentar, somente me alimentava com alguns alimentos, emagreci na época 13 quilos em apenas 20 dias, onde eu era um jovem com aproximadamente uns 75 quilos, fiquei com apenas 62 quilos. Meus olhos começaram a aprofundar, estava totalmente magro. Ali esta dor, tristeza, solidão me deixou totalmente desfigurado. Pastor, diante de todos esses fatos, o pastor acreditava, tinha alguma esperança em Deus? Acreditava que existia algum ser superior? Não, até então não. Mas até um dia então, nos últimos momentos de tanta tristeza e dor e solidão, eu resolvi sair da minha casa. E o pastor procurou médicos nessa época? Na época tinha procurado médicos, psiquiatras, psicólogos. Já não sabia mais o que fazer, aonde. O que eles alegavam? Eles alegavam o quê?
alegavam que esta era uma dor, uma tristeza, uma depressão e psicológica. E receitavam calmantes, remédios fortes e calmantes para poder dormir então e controlar. E nada resolvia. Nada estava resolvendo. Era uma dor profunda na sua alma. Era na alma, a dor estava acontecendo na alma. E aí o pastor começou a se perceber que estava precisando de Deus. Como é que foi aí os próximos passos? O pastor começou a ficar muito doente. Estava trabalhando nessa época, não? Estava trabalhando na época. Então, como percebi que os remédios não estavam fazendo efeito e nada adiantava, um dia, já pensando até em tirar minha própria vida, como comentei, eu resolvi numa tardezinha sair da minha casa, como se uma luz no fundo de um túnel viesse tocar naquele momento, e eu resolvi sair uma tardezinha da minha casa para conversar com alguém, para encontrar alguém, para contar, para colocar para fora aquilo que eu estava passando. Pastor, diante dessas circunstâncias, dificuldades, o pastor começou a encontrar apoio na família ou amigos, ou não? Estava completamente sozinho nessa luta? Nesta época, a própria depressão já me deixava na solidão. Nem minha família entendia o que eu estava passando, nem amigos. Estava passando um momento difícil, sozinho.